Terminei de assistir os 10 episódios da primeira temporada da série Siren, que é uma série da Freeform que fala sobre sereias de uma forma um pouco mais real, um pouco menos Disney pra gente. Trouxe uma história muito boa e eu vim comentar aqui pra vocês tudo o que aconteceu nessa primeira temporada. Não se preocupe que se você ainda não assistiu, eu não vou dar spoiler até mais da metade do vídeo aí, quando eu for dar eu aviso. Então pode assistir tranquilo, vem conhecer essa série e vem saber se vale a pena ou não assistir essa primeira temporada e conhecer essa nova obra do canal Freeform lá dos Estados Unidos, a antiga ABC Family. Bem-vindo ao canal com direito à música autoral. Deixa o like e se inscreve, pois eu sei que você consegue. A minha vida é uma série. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui fazer pra vocês o meu veredito aqui, as minhas considerações, o meu review, a minha crítica, não importa como você chame, mas vim aqui falar sobre a primeira temporada da série Siren, que é uma série nova da Freeform, estreou esse ano, se eu não me engano, e já tem uma segunda temporada confirmada pra chegar no ano que vem. Eu terminei ela recentemente, ela já terminou faz um tempinho, mas eu acabei de terminar e vim aqui contar pra vocês o que eu achei, se vale a pena ou não realmente assistir essa série, se ela conseguiu manter a qualidade dos primeiros episódios, que eu já tinha falado dela antes e tal. Vim aqui contar tudo pra vocês. E não se preocupe que se você ainda não assistiu essa série, uma boa parte aqui do vídeo não vai ter spoiler, tá? Quando for começar a ter spoiler, eu te aviso, não se preocupe. Pode assistir esse vídeo sem medo. E só pra dar um breve resumo aqui, a série Siren se trata de sereias, porque Siren em inglês é sereia, é uma outra palavra pra sereia, além de mermaid. Só que a diferença é que essas sereias não são aquelas sereias da Disney, Ariel, Pequena Sereia, Tritão. São sereias um pouco mais reais, pode-se dizer. Essas da série são seres baseados na mitologia grega, antes da Disney pegar e fazer toda essa história, toda essa romantização e infantilização dessa criatura. Muito antes disso, lá na mitologia já tinha relatos sobre sereias, o canto da sereia, como elas eram predadoras e matavam umas pessoas e encantavam outras e tudo mais. Tem toda uma história um pouco mais macabra e pesada e até de certa forma real antes de chegar na Disney, antes de a gente conhecer essa versão um pouco mais leve. E é exatamente dessa sereia um pouco mais pesada que a série se trata, como se elas fossem reais, como se elas existissem, como se elas fossem criaturas do mar que estão lá cuidando do rolê delas, da família delas ali e tentando apenas sobreviver. Mas como esse é um vídeo de veredito, de crítica, de falando da temporada como um todo, eu não vou ficar perdendo tanto tempo assim explicando mais detalhes sobre ela, caso você ainda não conheça. Se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre o começo, do que se trata, como é que foi esse começo, se vale a pena ou não, eu vou deixar o link aqui no card do primeiro vídeo que eu fiz de primeiras impressões. Eu assisti acho que os 3 ou 4 primeiros episódios ali e contei como é que foi e de tudo que você precisa saber do comecinho dessa série, de efeitos especiais, um monte de outras coisas, com mais detalhes. Então, clica aqui no card pra você poder ir lá conhecer. E agora sim eu vou começar a falar sobre a temporada, como é que foi os episódios e tal, o que eu gostei, o que eu não gostei, de tudo que rolou por aí. Mas antes de eu começar, já deixa seu like aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. E se você já é inscrito, desce um pouquinho e vê se as notificações estão ativadas. É só clicar no sininho, porque aí você recebe um aviso sempre que sair vídeo novo. Lembrando que a partir de semana que vem terá vídeo de segunda, quarta e sexta, sempre às 7 horas da noite. E lives no sábado sim, no sábado não, mas sempre às 8 horas da noite. Bom, a primeira coisa óbvia que eu tenho pra falar, mas que eu vou falar muito rápido, porque eu já falei muito no outro vídeo que eu deixei aqui no card, são os efeitos especiais, principalmente quando as sereias estão no mar e quando elas se transformam em humanas, porque quando elas vêm pra terra e fica fora da água salgada ali por um tempo, o corpo delas se transforma, elas são uma criatura tipo metamorfo, elas conseguem mudar o seu formato pra a forma humana. E quando tá nessa transformação, tanto de sereia pra humana quanto de humano pra sereia, ou sereio, porque tem homens também, mas essa transformação, cara, ela é muito bonita de se ver, apesar da gente conseguir sentir a dor que eles estão sentindo, porque é um processo bem doloroso para eles conseguirem fazer isso. Não é simplesmente sai e vira a perna, não, tem todo um processo, os ossos se deformam para ficar no formato e tal, e quando volta pra água a mesma coisa, as escamas voltando, tudo mais, os dentes crescendo, tem toda uma transformação que, mano, é bonito de ver, velho. É bonito, o bagulho é muito bem feito e todos os efeitos que são necessários pra série até o 10º episódio continua com uma qualidade muito boa. Não cai com o passar do tempo, podem ficar tranquilos. Os efeitos são realmente muito bons e eles não abusam tanto, não é uma coisa que eles jogam muito na cara. É só realmente quando é necessário pra ser bem feito. Falando também da história como um todo, velho, foi muito boa, porque teve uma evolução muito legal. Não foi uma mesmice, e aí que eu toco no ponto de novo, que eu já comentei algumas vezes aqui pra vocês, aqui no canal e em outros vídeos, a questão
questão da quantidade de episódios por temporada. Porque as séries mais antigas, ou de alguns canais abertos lá dos Estados Unidos, normalmente elas começam na Fall Season, que é ali pra setembro, outubro, e terminam só em abril do ano seguinte, tem 23, 22, 24 episódios. E aí tem toda aquela enrolação, encheção de linguiça, pra chegar no objetivo dos últimos episódios. E isso às vezes fica entediante, fica um saco, fica chato de assistir. Em Siren a gente só teve 10 episódios, o negócio foi objetivo, sabe? Não teve essa enrolação. E isso é muito bom, cara. Todas as séries tinham começado a aderir isso. É 10, 13, 15, 16 episódios no máximo. Dá pra fazer uma história legal sem enrolação. Mas se vê que vai enrolar, diminui, sabe? Menos é mais. Vamos aderir o minimalismo nas séries, cara. Porque Siren é um bom exemplo disso. Teve apenas 10 episódios. Nesses 10 a gente conseguiu ver duas tramas diferentes. A primeira parte ali, acho que do primeiro até o quarto episódio, se eu não me engano, mostra a Rin, que é a sereia principal ali da história. Ela vem pra Terra procurando a irmã dela, que foi capturada por um barco de pesca, que é dos personagens principais ali também. E ela vem procurar a irmã dela aqui na Terra, porque, né, foi capturada e tal. Então mostra essa história, essa busca pela irmã. Do quinto episódio pra frente, mostra um negócio muito maior, sabe? Não é apenas uma busca de uma sereia pela outra. Mostra como o tratamento das sereias foi diferente. Elas, respectivamente, começam a agir com os humanos e pensar sobre os humanos também de uma forma diferente. Se uma delas foi muito maltratada, ela acha que todos os humanos são ruins, então, né, o humano é inimigo. A outra, como ela foi bem tratada, bem cuidada, bem recebida, ela gosta dos humanos, até se apega a alguns e tal, e sabe que nem todo humano é bom, tem alguns bons, tem alguns ruins, então consegue ter um relacionamento melhor. Então dá pra gente ver ali que, né, depende de como as sereias e os outros seres também são tratados, pra saber como que eles vão nos receber. Só que aí já na segunda parte aí dessa primeira temporada, fala de um negócio muito maior, da pesca predatória, de toda uma armadilha que uma galera ali do governo, né, um pessoal ali do mal, de pesquisa, não sei o que, tá tentando trazer as sereias pra superfície pra poder pescar e fazer um monte de experimento científico, não sei o que, fazer um monte de coisas muito dolorosas e ruins com essas sereias. E as sereias e os sereios, eu vou falar sempre no feminino, porque a sereia é mais comum de falar do que o sereio. Eu nem sei se sereio existe, essa palavra, sabe? Mas eu acho que sim. Esses seres, né, as sereias ali, o ninho dessas criaturas aquáticas, mostra do lado deles a questão de sobrevivência, de tentar se proteger, deles se protegerem uns aos outros, eles se defenderem contra os humanos e até atacar, mas de uma certa forma ali, como modo de defesa, para poder defender a sua espécie, né, a sua sobrevivência e tudo mais. Então mostra muito dos dois lados, é uma história muito maior do que apenas uma sereia procurando pela sua irmã. E isso mostra a grande evolução da série, porque isso aconteceu de uma forma natural, teve um pequeno salto de tempo, teve uma motivação, né? A segunda parte só aconteceu por causa da primeira parte, não dava pra começar direto da segunda, sabe? Então teve toda uma relação, teve toda uma história, teve todo um começo, meio e fim ali pra essa primeira temporada, e tudo que foi nos apresentado nesse começo, nesses primeiros 10 episódios, terminou, sabe? Dali pra frente vai ser uma outra coisa, na segunda temporada vai ser uma outra história, eu já vou comentar sobre isso depois, quando eu puder falar dos spoilers aqui, que não é o caso no momento. Outra coisa que é muito bom citar aqui, elogiar na série, é a atuação da Eileen Powell, não sei muito bem se é assim que pronuncia, que é a atriz principal que faz a Rin, a sereia, né, que começa toda essa história ali. Mano, ela atua muito bem, porque, né, é uma criatura que não conhece nada da natureza humana, da cultura dos humanos. Então quando ela chega, ela tá curiosa por tudo, ela não sabe falar nossa língua, não é tipo uma série da Marvel, que todo mundo sabe falar inglês. Não, é uma série que real, sabe? É uma criatura que veio pro nosso mundo e não sabe falar uma palavra, porque ela se comunica de uma forma diferente com as criaturas da mesma espécie. Então quando ela chega aqui pra Terra, ela não sabe falar, ela não sabe se comunicar, ela não sabe pedir as coisas e tudo é novo, sabe? O jeito dos humanos andarem, roupa pra ela é nova, é uma coisa que não tá acostumada, desenho, televisão, rádio, todas essas coisas são novas pra ela. E muito por ela não saber falar, é difícil para alguns atores que não têm uma qualidade tão alta em sua atuação, demonstrar tudo que eles estão sentindo e pensando através apenas das expressões. É difícil pra caramba. Mas a Eileen Powell, ela consegue fazer isso. Nas expressões dela, a gente sabe quando ela tá com medo, quando ela tá com raiva, quando ela tá encantada, quando ela tá curiosa. Sabe, a gente consegue perceber tudo isso. Todas essas coisas apenas através das expressões. E ela faz isso muito bem. Fora que ela tem uma pequena vantagem aí de que a aparência dela é um pouco diferente. Eu não sei explicar isso sem parecer meio babaca, assim, do jeito que eu vou falar. Mas ela tem uma aparência diferente. A genética ali, o formato do rosto dela, talvez uma certa maquiagem que fortalece alguns traços do rosto dela também ajudem nisso. Mas dá pra gente acreditar que ela não é humana, sabe? Dá pra gente acreditar que ela veio de uma outra espécie. Ela consegue passar isso muito bem. Acho que tem uma certa maquiagem ali pra ajudar nisso também. Não deve ser só o formato dela, porque tem fotos dela como atriz normal e não parece tanto a personagem
personagem dela. Mas isso com certeza auxilia na atuação ótima que ela entrega pra gente nessa primeira temporada. E mesmo quando ela aprende a falar, aprende algumas palavras e tal, ela mostra ainda uma certa dificuldade, porque ela tá ali faz o quê? Alguns meses. E ela já tem vários anos que tá na água, que tem uma outra linguagem. Então ela não é só sair falando fluente por aí. Ela tem uma certa dificuldade. Sempre que ela vai começar uma frase, uma palavra, ela dá uma travada, tipo, depois que sai, sabe? Porque não é a língua nativa dela. Então ela apresenta uma certa dificuldade até o final dessa temporada, porque ela ainda não tá tão fluente assim. Ou seja, de todas as atuações boas que tem na série, tem do Xander também, do Ben, da Mad, eu gostei de todas as atuações ali do elenco principal, mas ela com certeza é a que mais se destaca no papel. Só que se por um lado ela apresenta toda essa dificuldade, ela consegue convencer a gente de que ela é de uma outra espécie, porque, mano, ela convive muito tempo com os humanos, ela aprendeu muitas palavras, ela já consegue ter uma conversa normal. Só que ela mostra que tem algumas palavras que ela ainda não conhece, mesmo no último episódio. Ela tá contando uma história ali, ela quer falar sobre uma criança, só que ela não sabe como que se chama uma criança. Então ela fala um de vocês daqueles pequenos, porque ela não sabe que a palavra criança significa isso. E aí alguém acaba corrigindo ela, uma criança, ela é isso, uma criança, né? Não desse jeito que eu falei agora, mas é mais ou menos isso que dá a entender na cena. Isso mesmo depois de 10 episódios, depois de muito tempo convivendo com os humanos. Diferente de uma outra sereia, que é a irmã dela que aparece, que tem convivência muito, muito baixa com os humanos, mas muito baixa. Ela não aprendeu a se comunicar direito ainda. E ela sabe muito menos palavras. Só que como que ela sabe essas palavras se ela não teve conversa praticamente com humanos? Sabe, de vez em quando ela solta umas palavras que ela fala de um jeito tão fácil como se ela sempre soube. Sendo que ela nem mostrou nenhuma cena dela conversando com alguém pra aprender aquilo, você entendeu? Ela não teve um reforço, uma galera que ficasse com ela pra ensinar as palavras. Só que quando ela fala de uma forma, ainda que ela fale menos do que a Rin, que é a dona, né, a irmã da Rin é a dona, quando ela fala, parece que ela já sabe de tudo. Mesmo que ela fale poucas palavras, ela não consegue demonstrar tanto nas emoções também. Então a gente tem um contraste muito grande entre essas irmãs sereias aí. Outra coisa também que não dá pra não comentar é que a série quase caiu no clichê romântico de Hollywood, de espécies diferentes se apaixonando, né, do Ben, porque quando ela chega na cidade, ela é encontrada pelo Ben, que é um biólogo marinho, e esse Ben tem uma namorada que também é bióloga marinha, eles cuidam ali de algumas criaturas que ficam na beirada, porque a cidade é beirando a praia ali e tal, então eles têm algum certo conhecimento com criaturas aquáticas e tal, e os dois começam a cuidar dessa sereia, que é a Rin. Só que o Ben, né, que é o namorado, ele começa a se encantar por ela, começa a mostrar um certo apreço diferente, um pouco a mais ali do que o normal e tal, e aí quase que a série caminhou pro clichê do o mocinho da série se apaixonou pela sereia, eles vão viver uma história romântica felizes pra sempre. Quase foi pra esse caminho. Só que aí, mais um ponto pra série, mais uma vez, a série foi esperta, foi inteligente em não cair nesse clichê. E o que eles fizeram? A namorada do Ben, que é a Mad, ela também começou a mostrar um certo encantamento pela sereia. Ou seja, não é que o Ben se apaixonou por ela, é que as sereias encantam os seres humanos pelo jeito dela, pelas coisas que elas fazem. É meio que um poder, é uma característica da sereia encantar as outras pessoas, entendeu? Então não é que é uma paixão entre duas espécies diferentes, é a característica dela, ela faz de uma forma natural e as pessoas que se aproximam muito dela acabam tendo esse certo encantamento. E aí sai um pouco daquele clichê, entendeu? Isso fica um pouco melhor e mais crível quando a gente tá assistindo. Apesar disso, o Ben, ele se destaca um pouco mais nessa questão de gostar dela. Só que aí a gente descobre depois que é por causa do canto da sereia, que ela cantou pra ele, porque como ela não sabia falar, quando ela chegou pra se comunicar com ele, ela acabou soltando o canto da sereia, que elas têm, mas elas quase nunca usam, porque causa um efeito muito grande nos seres humanos. Normalmente elas só fazem isso quando elas estão com muito medo ou com muita confiança, com muito apreço por alguém. E ela tava com um pouco dos dois, quando ela acabou conhecendo ele, mas ela precisava se comunicar. Então ela acabou fazendo esse canto, e isso fez com que ele se apegasse mais a ela do que as pessoas que não ouviram, entendeu? Por isso que mostra uma certa diferença ali do Ben pra Mad, mas tem uma justificativa muito boa pra isso. Outra coisa legal é que a série não parou aí, só na Rin e na Donna, que são as duas sereias que apareceram no começo. Mostrou outra sereia e outro sereio também, que vieram aí, mostrou que tem características diferentes, mostrou que eles, assim como a gente, eles têm a galera que é mais suave, tem a galera que é mais radical, tem a galera que é guerreiro, que é caçador, que, sabe, as pessoas que vão pro confronto, tem pessoas que não gostam muito do confronto, gostam mais de apaziguar a treta, sabe, tem pessoas diferentes, não é todo
todo mundo com a mesma característica, não é todas as sereias e sereios do mesmo jeito, mas mostra que quando eles querem, eles são ótimos caçadores, ótimos predadores, principalmente no habitat natural deles, que é a água. Então quando eles se sentem ameaçados por uns barcos que estão chegando ali perto, eles vão pra cima, eles acabam, né, enfrentando essa galera que tá tentando fazer algum mal pra eles. E isso é só porque eles realmente estão se sentindo ameaçados, não é porque eles fazem isso por prazer ou pra estudo, assim como os idiotas dos humanos que estão tentando caçar eles lá. Então mostrar essas personalidades diferentes, apesar de serem todos de uma mesma espécie, mostra que não é tão simples assim quando a gente acha, porque a gente vê peixe, todo peixe é assim, todo gato é independente, é chato e pensa nele mesmo, todo cachorro é amigável. Então, não é bem assim, né? Tem uns cachorros que gostam de umas treta, tem uns gatos que gostam mais de um carinho, e tem as sereias e os sereios, uns que gostam de treta e outros que gostam do carinho. Então, né, cada um tem a sua personalidade, o que eu achei muito louco também. Além de mostrar que essas criaturas do mar têm uma certa força acima dos humanos. Então, mesmo na terra, ou principalmente no mar, eles são mais fortes, então é melhor não mexer com eles. Bom, então o que eu tenho pra falar da série sem spoiler é basicamente isso. Se você ainda não assistiu a série, ou se você começou a assistir, mas parou e tal, mano, vai lá, assiste que vale muito a pena. A série do canal Freeform, a antiga ABC Family, vale pra caramba a pena. Foi uma boa investida, foi uma boa desconstrução da imagem de sereia que a gente tem, meio disneyizada, não sei se é assim que fala. Vale muito a pena, de verdade, você vai curtir. Se você gosta de terror, porque tem um pouquinho, as criaturas ali não são tão bonitinhas assim, tem um pouco de suspense, tem drama, tem romance, tem umas partes engraçadas, tem de tudo nessa série, tem ação, então vai agradar todos os públicos, velho. Vai lá e assiste, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas enquanto você não assiste, se você não gosta de spoiler, o vídeo pra você termina por aqui, que daqui pra frente eu vou começar a falar algumas coisas aí do final da série, alguns acontecimentos muito importantes, que é melhor você não saber antes de assistir pra não estragar a surpresa. Então, muito obrigado pela sua participação no vídeo até aqui, não esquece de curtir, de se inscrever aqui embaixo e de recomendar esse vídeo pra outras pessoas também, pra elas conhecerem essa nova série, fechou? Vai lá, assiste, depois volta aqui e assiste daqui pra frente também. Mas pra você que já assistiu, ou pra você que não liga pra spoiler e quer saber desses acontecimentos tão importantes que aconteceram na série, que, mano, precisam ser comentados, eu começo falando da morte do pai do Xander. Puta, mano, eu fiquei triste pra caramba, velho. Porque eu não esperava que ele fosse morrer, de verdade. Eu achei que o Xander ia morrer, ou que algum outro personagem, mas claro que fazia mais sentido o pai dele morrer, porque eu acho que foi a primeira vez que ele apareceu, né? Quando ele tava dormindo no barco lá e tal, tipo, não faria tanta falta assim. Eu acho que a série não quis arriscar a morte de um dos personagens principais, por enquanto, pelo menos. Tá começando agora, então, né? Vamos ver como que o público aceita. Melhor do que matar um personagem principal logo de cara. Afinal, nem toda série precisa ser uma Game of Thrones da vida. Mas aí eu fiquei bem triste, principalmente com o Xander depois, que ele já tava puto com sereias, e com sereias ficou mais puto ainda, e tudo que aconteceu um monte de merda depois disso, por causa dessa morte e tal, mas acaba sendo meio culpa do Xander também, ninguém mandou ele atrás, enfim, mas foi bem triste essa cena, não tem como não se entristecer por tudo que aconteceu, e óbvio que mexeu com toda a cidade, mexeu com o Xander, mexeu com o Ben, mexeu com a Rin, ela ficou triste e se sentiu culpada por tudo isso também, então, né, mexeu com toda a cidade, até com o pai do Ben, que é praticamente o dono da cidade ali, depois da morte dele, do velório, não sei, da celebração ali, da homenagem ali que fizeram pro pai do Xander lá, o pai do Ben parece que tá mais humano, tá menos empresário, sabe? Deu uma mudada ali na personalidade dele também, dali pra frente. Então, foi um acontecimento importante pra série, pra história como um todo. Outra coisa que me surpreendeu muito foi a morte da Donna, porque se eu falei que a série não tava querendo arriscar a morte de personagens principais, a morte da Donna acabou provando o contrário. Eu acho que eles viram que a morte do pai do Xander lá foi bem aceita naquelas, né? Mas tipo, não interferiu na história, não foi tão criticado, então tá na hora de a gente arriscar um pouco mais e matar um dos personagens praticamente principais, que é a irmã da Rin, a Donna. Eu não esperava que ela fosse morrer. Tomou um tiro do Xander lá sem querer, porque o Ben interferiu e tudo mais, mas eles chamaram o Decker lá, que é aquele careca que tinha ouvido o canto da Donna, ele foi lá com o sangue dela pra ajudar e tal, não sei o que, mas não conseguiu. Eu achei que com aquele sangue, ela milagrosamente ia se curar, ou ia ficar boa o suficiente pra pelo menos ir pra água, e na transformação ela ia conseguir se curar mais rápido e tal. Eu achei que ia ter todo um final feliz pra ela, mas não teve, mano. Ela morreu. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Então, pra mim, foi surpreendente pra caramba. De verdade, eu não esperava por essa. Mas se a gente achava que as surpresas iam acabar por aí, já que já tava no último episódio, mal sabia o que vinha pela frente. Mais uma morte de mais um dos personagens quase que principais ali, só que dessa vez um suicídio, que foi o do Decker, o próprio Decker ali, que tentou ajudar a Donna e não conseguiu. Ele percebeu que nunca mais ia ouvir o canto dela, que ele queria muito ouvir de novo e tal, porque ele tava hipnotizado, encantado e precisava ouvir de novo. Aí ele foi lá até a beira do mar e viu que nunca mais ia ouvir o canto da Donna e achou que a única solução seria tirar a própria vida. Outra coisa que o
definitivamente não esperava que fosse acontecer. Eu achei que ele ia atrás de outras sereias, ou ia tentar se vingar, ou ia tentar pegar o corpo da dona pra, sei lá, fazer algum experimento, fazer alguma coisa, enfim, eu não sei. Ou que o encantamento ia quebrar depois que ela morresse, né, e ele ia ficar livre desse encanto e tal. Não sei, eu pensei em qualquer coisa, menos que ele ia se matar. Foi um negócio bem forte que a série fez e, mais uma vez, arriscou bastante também. Só que serviu muito, porque serviu pra gente ver que o Ben pode acabar acontecendo isso também. Ele pode ser um risco pra própria vida dele, caso ele não consiga continuar muito tempo perto da Rin e tal. Se acontecer alguma coisa, se a Rin for embora, pode ser que ele esteja correndo esse risco aí também. Tanto que uns momentos depois, mostrou ele no barco lá, sem ninguém por perto, ouvindo o canto da Rin, sendo que ela nem tava lá, e mergulhou no mar achando que ela tava correndo perigo e quase morreu afogado. Então a gente viu que o canto da sereia é muito mais perigoso do que parecia. Ou seja, o suicídio do Decker foi também muito importante pra gente entender um pouco mais sobre essas criaturas mitológicas da água. Então era basicamente isso que eu queria comentar assim, só que agora eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Porque quando terminou, na última cena ali, a Rin tava caminhando, o que me parecia ser em direção à água. Eu tive a impressão de que ela vai voltar lá pro ninho dela, lá pra onde fica as sereias dos sereios, pra tentar contar pra todo mundo que a dona morreu e que vai tentar se reentregar no grupo. Eu acho que a segunda temporada talvez foque um pouco nisso, mostrar um pouco mais do ninho, da cultura das sereias e dos sereios ali, como é que eles vivem, onde que eles vivem, por que eles nunca vieram pra superfície, e saber um pouco mais sobre a principal história que roda em torno de toda essa série, que é, né, a origem da cidade das sereias ali, que é no momento que uma das sereias se conheceu e acabou ficando junto com o ser humano e tal, e aí depois tem toda aquela história que as sereias contaram, de que ele matou um monte de sereia, foi lá pro mar atrás dela, não sei o que, matou um monte de gente, mas a Ellen falou que não foi bem isso, que o filho que eles falaram que tinha morrido tá lá, enfim, teve toda uma história por trás disso. Eu acho que a gente vai tirar um pouco mais a limpo nessa segunda temporada, talvez mostre uns flashbacks disso, ou não, mas talvez essa história seja melhor esclarecida, porque eu não entendi muito bem qual a Ellen contou. Aliás, falando na Ellen, eu podia jurar que ela era uma sereia desde o primeiro episódio. Eu estava errado, parcialmente errado, vai, porque ela não é necessariamente uma sereia, mas ela tem o sangue de uma, né? Ela é descendente. Quando nasce ali um filho, né, um descendente que tem esse sangue, pode ser apenas um humano comum, ou pode ser uma sereia ou sereio, que quando tá na água é criatura aquática, mas quando tá na terra se transforma. Então, pode tanto acontecer quanto não acontecer, e foi o que não aconteceu com a Ellen, mas também explicou por que ela sabia tanto sobre essas criaturas, sobre toda a história que ronda tudo isso. Mas eu realmente espero conhecer um pouco mais sobre a cultura ali dessas criaturas aquáticas, como é que vive, quem é que reina, quem é que manda lá, e se eles vão vir pra Terra ou se vai ter uma reconciliação. Enfim, eu não sei muito bem o que esperar dessa segunda temporada, mas eu estou ansioso. Vai chegar lá na Freeform no ano que vem, tá prevista pra 2019, e a gente vai saber um pouco mais sobre toda essa história, o que vai acontecer daqui pra frente. Agora eu quero saber o que você achou dessa primeira temporada de Siren, se você já terminou. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, e me conta também o que você espera pra segunda temporada. O que será que vai acontecer? Se você tem alguma desconfiança, alguma suspeita, deixa aqui, ou comenta alguma coisa também que eu esqueci de falar sobre essa primeira temporada que você gostou muito, ou que talvez você não tenha gostado, que você discorde de mim ou concorde comigo. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal aqui se você ainda não for inscrito, e vem se tornar um apoiador também clicando aqui em cima, a partir de apenas R$1 por mês, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua participação no vídeo até aqui, até a próxima, cuidado com o canto da sereia e valeu!